Boa tarde, Pastana. Boa tarde. É difícil não fazer essa pergunta, né? Que está virando uma novela já. Você até tinha comentado para o Osmar que o prazo seria hoje do Rodrigão. Tem alguma novidade? E se não tem, qual seria um plano B aí para reforçar em um setor que realmente o Argel está pedindo, que é o setor ofensivo? Na verdade, nós temos um plano B, né? Não vamos falar sobre nomes, mas a nossa paciência também está se esgotando com essa novela, né? Nós estamos desde 20 de novembro aí tentando acertar com o Rodrigão. O atleta quer vir para o Curitiba, mas infelizmente há um imbróglio aí entre Curitiba e Santos. Estranhamente, o Sabino foi liberado e o Rodrigão, existe um imbróglio político, na verdade, que deve ser definido entre hoje e amanhã. Nós demos o prazo de hoje, mas a gente sabe que até pela carência que tem no mercado desse 9, a gente talvez possa esperar um pouquinho mais, até pela boa partida que o Igor Jesus fez, pela oportunidade que ele pode ter novamente. Então a gente pode esperar um pouquinho mais até quinta-feira, aí esse prazo pode ser prolongado. Bom, Pastana, talvez duas perguntas, na verdade. Vamos lá. Talvez a liberação do Sabino para o Santos seja interessante para colocar o jogador na vitrine, talvez isso tenha facilitado a liberação dele. E quando você fala, outro dia você até falou, né, envolve a questão do Kleber Reis, você citou esporte interativo também. Qual que é realmente esse imbróglio envolvendo o Santos e o que você pode falar? Na verdade, eu não estou muito inteirado, é um caso de diretoria, né? O que eu sei é que nós tínhamos uma dívida com o Santos referente ao Kleber Reis. E essa dívida a proposta já foi feita, já foi aceita e o clube passa a pagar a partir do próximo mês. Então, quanto a isso, eu acho que não tem mais problema. Mas existe um imbróglio que eu te falei, político, no nível de presidência mesmo, que é sobre uma negociação lá atrás que foi feita com o esporte interativo, teve algum problema que se referia ao Santos, Atlético Paranaense, Bahia e Curitiba. Eu não sei te dizer ao certo qual é o problema, mas existe um problema e nós esperamos definir, na verdade, agora até quinta-feira, porque quinta-feira nós temos uma reunião com o pessoal da Esporte Interativo. Desculpa. Bastante além do Rodrigão, Curitiba ainda busca outros reforços, né? E a gente tem visto aí que o time tem, ofensivamente, sentindo uma certa carência. Até o próprio Argel, na última coletiva, disse que, tecnicamente, ofensivamente, o time ainda não está naquilo que ele gostaria. Há a busca aí por um atacante de lado, um ou mais um meia. Quais são as outras posições e a que pé estão essas tentativas aí de contratações? Na verdade, há uma busca cautelosa por esses atletas. São 2 atacantes de lado, um atacante de área, que a primeira opção é o Rodrigão, é clara, nós já falamos sobre isso, mas ela é cautelosa. A sua pergunta é muito boa, até para esclarecer uma coisa. Muito se fala em dar força para os atletas da base. E quando o atleta da base inicia o jogo ou entra durante a partida e comete 1, 2 erros, infelizmente já começam as vaias, já começam as críticas. A gente tem que ter um pouco de calma, e aí eu vou citar 2 exemplos aí rápidos e dos rivais, que é o próprio Johnny Lucas do Paraná e o Renan Lodi do Atlético, que há um ano atrás eram criticados, jogavam Paranaense, às vezes nem jogavam, disputavam o Sub-20, e hoje valem milhões de euros. Então, se a gente não tiver um pouquinho de paciência com pérolas como o próprio Natan, como o próprio Igor Jesus, Igor Paixão, Luizinho, jogadores, inclusive, que já serviram à seleção brasileira, não tem porquê a gente seguir a metodologia do clube de ascender a molecada ao profissional. Eles precisam de minutagem no profissional, eles precisam de tempo, eles precisam de um pouquinho mais de tranquilidade para jogar. E isso precisa ser entendido até mesmo pelo nosso torcedor, não só pela crítica à imprensa, mas também pelo nosso torcedor. Temos que ter um pouquinho de calma na avaliação dos garotos. Eles precisam de minutagem, essa minutagem virá,
Enquanto eu estiver aqui, pode ter certeza que essa minutagem virá. Não é à toa, nós não subimos os garotos para fazer propaganda, nós subimos porque eles realmente têm qualidade, e essa minutagem virá. E aí, com o tempo, a gente poderá julgar melhor esses garotos. Mas todos eles que estão hoje na nossa equipe profissional, todos eles têm muita qualidade. Eu tenho certeza que muitos deles renderão ainda, não só esportivamente, mas como financeiramente ao Curitiba. Pastana, muito torcedor tem perguntado sobre a questão dos jogadores que o Curitiba, ou o jogador que o Curitiba tem a ver com o Internacional, né? A questão do Guilherme e do Galdesani, não sei se está envolvido. Como que vocês estão trabalhando com relação a isso? Também o Inter emprestou alguns jogadores, vocês vão analisar bem, de repente, depois do estadual, ou de repente já agora mesmo já vai vir algum jogador de lá? Não, nós temos uma excelente relação com o Inter. Diferente da nossa relação com o Santos, que tá bem difícil, nós temos uma excelente relação com o Inter. E eu falo aí quase de 2 a 3 vezes por semana com o Rodrigo Caetano, para que a gente, em conjunto, porque eu preciso saber dos detalhes, das características dos atletas, quais são os atletas que estão disponíveis, para que a gente decida em conjunto, aí, nossa comissão técnica e a comissão técnica deles, qual seria um atleta dentro do perfil que venha a realmente nos ajudar. E está muito próxima essa decisão. Nós temos aí 2 nomes em mente e devemos decidir entre os 2 nomes nos próximos 10 dias. Pastano, você comentou um pouquinho dos jovens da base, de dar um tempo para eles, mas qual é esse prazo, qual é esse tempo? Porque ano passado a gente teve os garotos da base no Paranaense, e o Curitiba começou a Série B em busca de muitos reforços, né? E esse ano foi comentado que o Paranaense seria também, apesar da obrigação de título que o Argel fala, uma experiência para a Série B também, novamente. Então, para não ocorrer isso novamente de começar a Série B, qual que é o prazo? Como é que você avalia essa situação? Não, o prazo é realmente essa minutagem de estadual e Copa do Brasil, as primeiras fases que eles irão disputar. Nós temos uma base muito boa, ela nos dá muita confiança, nós estamos tranquilos com os garotos que subiram, eles são realmente muito bons, mas é claro, existe o fator experiência, e essa experiência vem justamente com os treinamentos, com os jogos, jogando ao lado do Wilson, do Alan Costa, do João Vitor, do Giovani, de jogadores que já têm um pouquinho mais de rodagem. Até jogadores como o Fabiano, como o Felipe Mattioni, que já jogou na Europa, disputou ano passado pelo Juventude, o próprio Vanderlei que está tratando. Então, esse ambiente nosso do dia a dia faz com que os jogadores aprendam muita coisa, conversem sobre experiências dos mais velhos, e há um respeito mútuo e um carinho especial dos mais velhos para com os mais novos. Isso é que faz com que o ambiente seja tranquilo para eles, para que eles possam trabalhar com tranquilidade, para que eles possam errar, para que eles não tenham medo de errar. Entendeu? Aí que eu peço, no primeiro erro do jogo, já vem a vaia, já vem a crítica. É tudo que a gente não quer, é tudo que a gente não pratica aqui no dia a dia. Então é essa paciência que eu peço um pouco para esses jogadores da base, porque todos eles têm qualidade. E a prova disso é que nos últimos anos, em Curitiba, nos 3 clubes, saíram bons valores. Então, assim, para que saia também aqui do Curitiba bons valores, ou que para que eles cumpram o resultado esportivo aqui e consigam levar o Curitiba a voos mais altos, como é o nosso grande objetivo esse ano de Série A, a gente precisa ter um pouco de paciência. A minutagem é muito importante na base. Hoje a gente já tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, campeonatos de mais quilate, de mais peso. Mas a transição do sub-20 ou sub-21, sub-23, enfim, do sub-20 para o profissional não é fácil, não é tão fácil como todo mundo pensa. Tem a transição física, tem a transição fisiológica, tem a transição tática e técnica de dias de treino, de intensidade, de volume, e tem a mental. Essa é a mais importante. E essa não se adquire de um dia para o outro. Essa se adquire com jogos importantes, com decisões. Entendeu? Nós temos 3 jogos agora que são contra 3 adversários que jogam, que deixam jogar. 3 adversários difíceis. Isso acredita
esses atletas a ganharem peso, a ganharem experiência. E é isso que a gente tem certeza que eles ganharão. Ô, Pastana, qual que é o balanço que você faz até agora do trabalho do departamento de futebol, na busca por reforços, na manutenção alguns, no empréstimo, na saída de outros? Tá dentro daquilo que você imaginava por conta de um orçamento bem inferior, né, ao que foi em anos anteriores aqui no Curitiba? E aí eu gostaria que você falasse a respeito da situação do Rafael Lima, né? Porque é um jogador que já nem inscrito foi, nem na numeração está, e ao que consta deve sair. O Rafael teve algumas sondagens, tá? Vou começar pelo fim. O Rafael teve algumas sondagens, e em respeito a esse atleta que é um fenômeno de profissional aqui, nós optamos em conjunto por não inscrevê-lo. Até porque a gente tem uma limitação de inscrição e seria desnecessário inscrevê-lo para daqui a pouco tirá-lo. Então a gente está esperando a negociação se concluir para que aconteça o empréstimo dele e ele siga o caminho para fazer um bom ano em outro lugar, que é a vontade do clube e dele. Nós já conversamos sobre isso. Sobre a outra sobre a minha expectativa. Olha, não vou negar para você, a minha expectativa ainda está abaixo do que eu achava que poderia fazer aqui no Coritiba. Principalmente porque esse ano o Campeonato Paulista absorveu quase todos os jogadores de qualidade e que custam mais caro. Esse ano no Paulista nós temos 6 concorrentes diretos, né, de Série B. Então isso nos traz maiores dificuldades ainda para contratar. E claro que quando se trata de contratação pelo Curitiba, os próprios agentes que conversam conosco acham que nós ainda estamos praticando valores que foram praticados nos últimos anos. E isso não acontece hoje no Curitiba. Hoje o Curitiba é um clube com responsabilidade, pé no chão e sabe o que pode gastar. Então, dentro desses valores, infelizmente, a gente está tendo dificuldade. Você não acredita que falta um pouco mais, que o torcedor é o teu consumidor? Por exemplo, Campeonato Paranaense, de passar no início da temporada, igual teve aqui o Media Day, de passar o objetivo do clube em cada competição. Se você vai usar o Paranaense para... E aí eu concordo com você, Curitiba hoje está numa situação financeira que tem que fazer jogador para vender. Curitiba não é um clube comprador, é um clube vendedor, formador de jogador. E aí tem que ter paciência com o jogador. Mas você cobra, por exemplo, o mesmo preço do ingresso que você cobra numa competição, no Campeonato Brasileiro. Então, de repente, poderia-se vender um produto que não é ainda o ideal no Paranaense, que você está montando ainda, e deixar bem claro o objetivo. O objetivo é preparar um time, porque não adianta nada você ganhar 10 estadual, se você não subir, o teu lucro sempre vai ser pequeno, né? Você tem que estar na primeira divisão para ganhar dinheiro. Não falta esse tipo de coisa com o torcedor no início de temporada? Osmar, de verdade, acho que não. Acho que o ingresso é barato, pelo que custa o futebol brasileiro hoje, pelo que custa o dia a dia, pelo que custa a estrutura que nós temos, pelo que custa o que a gente pode proporcionar ao torcedor. De verdade. E assim, mesmo eu falando sobre os garotos, que eles têm que ganhar minutagem ou que eles têm que ganhar experiência, eu não acho que eles são menos capazes, com todo respeito aos times do interior, não acho que eles são menos capazes que as equipes que são formadas no interior com 30, 40, 100 mil no máximo. Eu acho que esses garotos que são formados aqui têm a obrigação de gerarem melhores resultados do que nós geramos contra Toledo e Maringá. Tenho certeza disso, que eles são capazes disso. A questão da paciência não tem a ver com o que eu cobro deles aqui dentro. Eu tenho certeza que eles podem dar mais, eu tenho certeza que eles podem produzir mais, mas também entendo que isso venha com o tempo. E acho, sim, que mesmo a gente tendo uma base formada aqui, a gente contratou alguns jogadores pontuais que dão essa melhor qualidade para que a gente possa exigir que o Coritiba seja campeão paranaense. Então, assim, são duas coisas completamente distintas. Eu cobro, sim, eu peço que a torcida tenha um pouco de paciência, mas eu não acho que esse Coritiba não tenha qualidade o suficiente para ser campeão paranaense, para ocupar um lugar de protagonista.
Então, assim, se o Curitiba está pronto para ocupar o lugar de protagonista, eu acho que o ingresso está proporcional ao que o Curitiba pode oferecer. Se a gente não oferecer, eu acho que o torcedor tem todo o direito e razão de cobrar. Mas o cobrar não significa pedir a redução do valor de ingresso. Isso não. Não, o objetivo é ser campeão paranaense preparando a equipe para o brasileiro. E aí sim, e por isso que a gente tem algumas lacunas para que a gente possa observar vamos lá, de 2 a 5 peças num Campeonato Paulista, num Campeonato Gaúcho, num Campeonato Mineiro, num Campeonato Carioca, que a gente traga para realmente ser protagonista, ser titular, jogar, enfim. Eu não acho que nós vamos encontrar tantas peças assim. Eu tenho visto bastante os jogos por aí e realmente o início de temporada é confuso. Muita gente com pouca preparação, então a qualidade realmente é baixa. Eu acho que daqui umas 4 rodadas nos campeonatos estaduais, a gente vai poder ver algo melhor. Por enquanto, realmente, a defasagem física prejudica a qualidade do espetáculo. Mas eu acho que esse espetáculo no Brasil, pelos valores que o futebol, que circulam no futebol, eu ainda acho o ingresso um ingresso barato.